Se você já comentou com alguém sobre o seu desejo de estar vindo para os Estados Unidos e validar o seu diploma de odontologia, você com certeza já foi chamado de louco ou maluco. Eu sei disso porque foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu decidi mudar de vida. Meu nome é Guilherme Garcetti e eu sou o criador do Be a Dentist USA. Hoje eu vim aqui para desmistificar através de números o que é a odontologia nos Estados Unidos e o maravilhoso mercado que essa profissão tem nesse país. De acordo com o governo americano, através do US Department of Human and Health Services, até 2025 haverá um déficit de até 15.600 dentistas em todo os Estados Unidos. Eles dizem nesse mesmo estudo que todos os estados americanos terão déficit no número de dentistas quando levado em consideração a população daquele estado. Então, apenas alguns números: a Califórnia, a Flórida e Nova York, que estão entre os estados mais populosos dos Estados Unidos, esse déficit chega a ser mais do que 1.000 dentistas em cada estado. E isso quer dizer que mais de 20 milhões de americanos ficarão sem atendimento odontológico por falta de dentistas. Eu creio que só aí a gente já tem uma grande diferença com relação ao Brasil e já mostra o potencial deste mercado de trabalho aqui nesse país. E por que que existe essa discrepância tão grande em números de dentistas quando levado em conta com o Brasil? Por um simples fato: aqui nos Estados Unidos, em 2020, foram cadastradas oficialmente 68 escolas de odontologia. Eu tentei buscar o número através do CRO, do CFO, em alguns sites, blogs e sites ligados à odontologia aí no Brasil, e é um dado meio confuso. Nem eles souberam me passar diretamente o número de escolas no Brasil. Então, através do Ministério da Educação, nós conseguimos achar mais de 400 escolas de odontologia em todo o Brasil. E isso fez a gente fazer uma conta breve de que no Brasil formam mais de 20.000 dentistas por ano. O número de dentistas formado aqui nos Estados Unidos é de aproximadamente 6.250 dentistas por ano. Só aí a gente já vê uma grande diferença. E tem um estudo que nos últimos 16 anos eles viram que o número total de dentistas aqui nos Estados Unidos aumentou apenas 32 mil. O que isso quer dizer? Quer dizer que a relação entre novos dentistas formando todo ano e dentistas que se aposentam todo ano trazem esse número ainda mais para baixo. Então, nos últimos 16 anos, foram 32 mil novos dentistas, o que quer dizer uma média de 2 mil dentistas a mais por ano. Então, a gente consegue ter uma noção da diferença de número de dentistas com relação ao número de habitantes deste país aqui com o Brasil. Um fator interessante para que vocês saibam é aonde que eu me enquadro nisso. Como que eu, um dentista brasileiro, vou conseguir formar aí nos Estados Unidos? Aonde que eu entro nessa jogada? Então é importante que você saiba que um outro estudo mostrou que em 2016, 896 dentistas internacionais se formaram nos cursos de graduações das escolas americanas. São alunos internacionais que às vezes já moravam no Brasil, vieram para cá adolescentes e fizeram o curso de graduação normal americano, ou até mesmo alunos que vieram para os programas de Advanced Standing, que são os programas específicos de graduação para dentistas internacionais. Este mesmo estudo mostrou que existem mais de 100 especializações aqui nos Estados Unidos, seja de endo,
prótese, orto, pério, pediatria, radiologia, entre outras, que oferecem vagas para alunos internacionais, somando cerca de 300 vagas nessas especializações. E ainda temos o ADD e o UDPR, que são residências em clínicas gerais, onde são mais de 23 escolas abrindo vagas para esses alunos internacionais. Então, ao todo, eu diria que nós teríamos aí cerca de 1.400 a 1.500 alunos internacionais formando nos Estados Unidos por ano. Dessas 1.500 vagas, quantas delas você precisaria? Apenas a sua. É difícil? É difícil. Eu vou te dizer que não é fácil. Mas me responda uma coisa. O que é bom nessa vida? O que te traz gratidão nessa vida? Que vem do nada. Tudo a gente precisa de lutar e buscar. E para você ter a sua licença aqui, não é diferente. Se você tiver uma organização, um bom planejamento, uma boa orientação de qual caminho seguir, e principalmente se você tiver dedicação e compromisso com o seu sonho, eu tenho certeza que, como eu e outros e vários dentistas que já passaram por esse processo ou estão passando por esse processo, você também terá sucesso nesse caminho. Então, é muito importante para que vocês sigam esse objetivo com muita fé. Eu queria falar para vocês também sobre o salário do dentista americano comparado com o dentista brasileiro. O dentista americano, através de estudos, quando ele é recém-formado, assim que ele sai da escola, ele tem um salário anual de 160 mil a 180 mil dólares. Isso mesmo, anual. Aqui nos Estados Unidos, eles consideram o salário, eles fazem a conta salarial por ano e não por mês, como a gente faz aí no Brasil. Então, fazendo uma conta rápida, de 160 mil a 180 mil dólares anuais, seria aproximadamente 13 mil dólares a 15 mil dólares por mês para um dentista recém-formado. Lembrando que um dentista recém-formado, ele não abre o próprio consultório, ele não tem clientela formada, ele não tem nenhum tipo de especialização. Ele vai muitas vezes, na grande maioria das vezes, trabalhar para corporações que são franquias, como as franquias que existem aí no Brasil, ou até mesmo trabalhar como associated, que seria o dentista que trabalha como porcentagem em uma determinada clínica. Nada diferente do que acontece com o dentista recém-formado aí no Brasil. A diferença é que aqui ele faz 13 mil a 15 mil dólares por mês. Aí no Brasil, eu já saí há algum tempo, eu não sei te dizer quanto que é o salário de um dentista recém-formado aí, mas com certeza deve estar longe disso. Eu gostaria que vocês não fizessem a conversão, porque se você converter o dólar para real, você vai assustar bastante com a diferença. E nós temos que lembrar que aqui nos Estados Unidos, o dentista recém-formado, ele gasta em dólar. Todas as contas dele são em dólar. Então, eu criei uma forma de fazer uma comparação para que vocês possam entender a diferença do poder aquisitivo de um dentista americano recém-formado para o dentista brasileiro recém-formado. Vamos falar em carro. Né? Todo mundo sonha em ter um carro zero, ter o carro do ano, alguma coisa assim. Aqui nos Estados Unidos, o Honda Civic ele é considerado o carro popular. É o carro que o pai dá para o filho quando ele gradua no high school, no colegial, com 17, 18 anos de idade. E um Honda Civic Sport, que é automático, com banco de couro, conexão de celular por Bluetooth, completíssimo, ele sai depois de todos os taxes, todos os impostos, todas as taxas administrativas da concessionária, por volta de 27 a 28 mil dólares. Então vamos pensar que um dentista recém-formado aqui, ele possa pegar aquele salário de 13, 15 mil dólares, guardar inteirinho, sem gastar nenhum centavo. Em 2 meses, ele vai naquela concessionária da Honda e entrega o dinheiro e sai dirigindo um Honda Civic Zero Sport. Eu queria fazer essa pergunta para você aí no Brasil. Se um dentista recém-formado
pudesse guardar todo o salário dele sem gastar nenhum centavo, quantos meses demoraria para ele chegar numa concessionária da Honda e pagar à vista um Honda Civic Sport automático com banco de couro completo? Esta é a diferença de um dentista americano para um dentista brasileiro. Sem contar que o dentista americano aqui ele é muito respeitado na comunidade. Existe um mito em cima do doutor, né? Fulano é doutor, fulano é doutor. Então há um respeito pela comunidade, a neighborhood, todas as associações, instituições têm um grande respeito pela área odontológica aqui. Essas são algumas diferenças que fazem você acreditar que aquele sonho que você tem de vir para cá não é loucura nenhuma. Não é loucura nenhuma. É um sonho, e é um sonho possível, e é um sonho maravilhoso, e que se torna mais fácil a partir do momento que você tem uma orientação, a partir do momento que você tem um planejamento, a partir do momento que você fez uma pesquisa profunda, ou se você não teve tempo de fazer aquela pesquisa profunda, você adquiriu conhecimento de fontes oficiais, de fontes verdadeiras que estão dizendo realmente como é aquele processo. E isso ajuda bastante. Um exemplo dessa ajuda seria no planejamento quanto a qual tipo de especialização você faria aqui, ou se você iria para o Advanced Standing, ou para um AEDD, ou de PR. Os custos ajudaria você planejar como pagar a faculdade. Os cursos aqui nos Estados Unidos, eles variam muito do tipo de programa, se ele é uma residência de especialização como prótese, endo, orto e outras disciplinas, um AEDD ou DPR, ou até mesmo um Advanced Standing, que é aquele curso de graduação específico para dentistas internacionais. Então, o custo de um curso desses, ele pode variar de 40 até 120 mil dólares por ano. E os cursos, eles demoram, esses programas, de 2 a 3 anos de curso. Então, nós estamos falando do investimento que pode variar de 120 mil dólares a 360 mil dólares para você obter a sua licença aqui. Isso é assustador quando a gente, principalmente quando a gente converte para real, nós estamos falando em quase 1,5 milhão de reais para eu virar dentista aí. É mais ou menos isso. Mas por outro lado, você tem que lembrar que, como eu acabei de dizer, o dentista aqui, ele é muito respeitado pela comunidade e pelas instituições. E as instituições financeiras não estão fora dessa jogada. Elas também respeitam muito o cirurgião dentista aqui. E a partir do momento que você tem um green card ou uma cidadania americana, você consegue financiamentos fácil para arcar com esse custo, pagando em até 30 anos, com juros que varia ali de 4 a 7% mais ou menos por ano, dependendo, lógico, de um monte de fatores. Eu já comentei em outros vídeos que aqui nos Estados Unidos o crédito ele não é como no Brasil, que eles pegam uma média de inadimplência e estipulam um determinado juro e o bom pagador paga pelo mal pagador. Aqui nos Estados Unidos você tem que ter o seu credit score, que nada mais é do que o seu histórico de compras aqui nos Estados Unidos de bom pagador. E caso você tenha a documentação correta, caso você tenha construído um bom credit score, os seus juros são muito mais baixos. E você tem ainda 30 anos para pagar. E isso você paga fácil. Eu conheço dentistas que com 5, 6 anos de formado pagaram todo o empréstimo e outros que, pelo juros ser barato, preferem não descapitalizar, preferem investir esse dinheiro em outras coisas, como imóveis, e continuar pagando aquela mensalidade do financiamento. Então, mais uma vez eu te digo que o planejamento, a organização e principalmente uma orientação bem feita sobre todo esse processo, do que você precisa para concluir esse processo, vai te fazer um candidato de sucesso nessa jornada, com certeza. E esse é o nosso papel. Esse é o papel do Be a Dentist USA.
Eu e toda a minha equipe se coloca à sua disposição para estar te auxiliando, te conduzindo nesse processo, para que você possa ter o seu sucesso da forma mais rápida, economizando dinheiro e assim chegando mais rapidamente ao seu sonho. Ok? Nos veremos em breve. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência com vocês. Pode contar conosco. Um grande abraço.